Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Estou olhando vocês chegando para conversar um pouquinho com vocês hoje. Oi, lindas, que bom ver vocês aqui, todo mundo aí. Eu acho, tô desconfiada que vocês sabem que eu quero falar um pouquinho de eclipse, né? Vamos lá, que eclipse tá perto aí da gente. Então vamos conversar um pouquinho sobre exatamente o que quer dizer isso. Tem umas... só para a gente lembrar, para fazer um raciocínio e para entender do que eu falo de astrologia, eu sou a Sandra Perim, e a astrologia é uma orientação que a gente tem dentro de um sistema. Eu sempre estou repetindo, o sistema tem uma predisposição de indicações de fatos, de energias, de possibilidades para que a gente viva essa vida com algum colorido, com indicações e com forças. Aí eu começo a ver um monte de gente preocupado com o eclipse. Então, o primeiro passo para a gente conversar sobre isso é: eclipse é uma volta a tudo aquilo que você já fez um dia. Então, vamos falar dessa jornada que nós estamos aqui vivendo. Ela é resultado de muita coisa. Ela é uma oportunidade que o universo traz para a gente, da gente se refazer em alguns assuntos. Esse ano, o ano passado, as eclipses cuidaram muito do eixo Câncer-Capricórnio. E ainda vai ter mais uma que encerra todo um ciclo de eclipses nesse eixo. Para vocês verem que, assim, a transição das coisas, os fatos acontecendo, não é uma coisa tão simples. Existe todo um processo e uma paciência que nós não somos muito acostumados. Mas numa eclipse muita calma nessa hora, deixa eu ver o que está acontecendo, vamos ver do que se trata o assunto e o quanto isso me atinge. De uma maneira geral, nós estamos numa situação para essa eclipse, especificamente para essa, completamente atípica, porque quando a gente fala de um sistema, a gente fala de uma coisa que tem um funcionamento pré-determinado. Então eu almocei, eu estou fazendo minha digestão num processo que é padrão. Então tudo vai acontecendo nesse processo padronizado. Mas o sistema solar e o planeta Terra, pela primeira vez, não está em nenhum padrão. Ele está repetindo uma energia lá atrás da peste negra. Nós estamos enfrentando uma pandemia onde as pessoas não estão nos seus empregos, onde o comércio está vendendo de outra maneira, onde os hospitais que deveriam ter sido planejados para momentos como esse não foram, estão dando evidência da sua fragilidade. Nós estamos falando de um governo que está em um momento onde ele deveria estar acolhendo as dores das pessoas que morrem e estar acalentando os que sofrem, estão brigando por si mesmo e por espaço. Então, o sistema já apresenta uma defasagem de postura pessoal. Nisso, ele deixa a gente numa situação meio caótica, porque a astrologia, ela dentro de uma proposta de uma indicação X. Eu vou explicar melhor. Imagina, vocês já ouviram falar de constelação, tá na mídia. Quando uma pessoa morre numa família, desestrutura uma estrutura e se leva um tempo para aquela família toda se reorganizar. Então eu queria que vocês pensassem, nós estamos vivendo um momento em que várias famílias estão desorganizadas, várias empresas estão desorganizadas e a situação não obedece a mais padrão nenhum.
Ok, nesse momento vem uma eclipse. Essa eclipse vai trazer um momento mais reflexivo para os meios de comunicação, porque é uma eclipse que está no eixo Gêmeos-Sagitário, que pega o eixo internacional, que pega relações diplomáticas com países e que pega basicamente comunicação e conhecimento, porque o Sagitário é mais específico na busca das próprias verdades, né? E ele é dono da teologia, vai mexer com os conceitos de espiritualidade e tudo que vocês têm visto que a gente está vivendo. Então, com esse conceito geral, a única coisa que eu posso dizer para vocês, é claro que não é o momento melhor para as afetividades deslancharem, para as coisas se tornarem mais prósperas, mas tem uma coisa muito boa. A própria eclipse que acontece hoje à tarde, nesse eixo de 15 graus de Sagitário, ela está trazendo para nós alguma novidade muito importante. Então, o positivo, nós vamos ter alguma boa notícia durante a semana. Nós temos uma novidade aí inesperada que vai dar um alento para nós como povo, porque a gente tem que lembrar que o povo brasileiro como se diz, o povo brasileiro é geminiano, então o povo é geminiano. E isso significa que essa eclipse mexe com o Brasil. Mas mexe no sentido de que povo é esse? Eu espero que se a gente tenha progredido alguma coisa, que a gente não esteja percebendo que não é momento de nenhuma manifestação. É movimento de recolhimento. E que muitas coisas não são verdadeiras que estão sendo divulgadas. Então, vamos trabalhar o discernimento, a clareza mental. Nós não temos nem meio de comunicação a nos apoiarmos para entendermos realmente o que está acontecendo no país. Como é que eu posso me colocar num momento desse? Nós temos situações caóticas, um congresso inteirinho que não pediu ainda um atestado de saúde para um presidente que se encontra num momento muito delicado da vida dele. Então, tudo isso eu vou assistindo de festa, eu vou entrar em guerra agora, eu vou cobrar o que de quem para quê. Primeiro é preciso que haja algum ajuste na proposta, alguma sanidade no processo para que depois se comece alguma conversa. Eu não sou uma pessoa da astrologia mundial, eu sou uma pessoa da linha pessoal, mas nós estamos sendo engolidos por esse processo desorganizado que está acontecendo num espaço que se chama sistema solar, onde as coisas deveriam fluir sobre um outro ponto de vista. Bom, então vamos lá. O que está para fora, nós podemos colaborar, não incitando a confusão e aprendendo a ter discernimento, que o discernimento nunca toma partido, ele apenas observa e vê onde as coisas estão se deslanchando, porque não há ainda o momento certo. Eu preciso ter muito esclarecimento para poder tomar um partido de alguma coisa. 2, vamos lembrar que tem teologia nessa história. Há que se ter alguma intervenção de uma outra ordem, de uma ordem mais divina, para que a gente tenha alguma abertura dentro desse contexto. Que a Terra, que já descansou um pouco de tanta poluição e agressão, que parou não porque nós melhoramos, porque nos trancaram em casa, então nós paramos de danificar o planeta. Então, dentro desse contexto, espero que isso tenha dado algum alento, mas ainda nós temos um bom tempo aí para reorganizar tudo isso. Para vocês, particularmente, onde é que cai esse 15 graus de Sagitário? Está pegando especificamente que assunto na minha vida? Mas eu não conheço astrologia, não falei com o meu astrólogo, não fui questionar a minha eclipse agora. Observa os próximos 3 dias. 3 dias de hoje às 3 horas até os próximos 3 dias. E vê o que o universo está conversando com você. O que vem de novo? Ele te trouxe uma ótima notícia? Ou ele te trouxe uma cobrança de uma postura diferenciada? Pronto, é esse seu exercício de vida.
Talvez depois, se você está com uma dificuldade, você conversar com o seu astrólogo seria interessante, porque as eclipses vão ser repetidas no eixo Gêmeos-Sagitário. Quando uma eclipse pega um signo, não são todos geminianos igualmente atingidos. Hoje nós estamos falando da turma que está 15 graus de Sagitário. Provavelmente quem tem 15 graus de Gêmeos está recebendo o reflexo desse contexto. A astrologia é muito precisa, então ela vai valer no grau específico do momento que a eclipse está acontecendo. De maneira geral, é novamente mais um momento de reflexão e recolhimento, para que a gente possa sempre estar se observando. Essa é a nossa cura, vocês sabem disso, que eu falo com vocês sempre sobre esse assunto, e as eclipses são uma revisão. Você não tem que fazer nada na eclipse. Então se tranquilize, você já fez. Agora, o que a gente fez com a nossa vida, com as nossas células de memória? Vamos ver se a gente lembra ou o que a gente pode trabalhar em cima desse contexto. Conexão com a transição de lua, da lua nova para a lua crescente, da crescente para a cheia, da crescente para minguante, deveria ser uma obrigação nossa, de conexão com a transição da lua, que cuida de toda a nossa rotina, que faz esse trabalho pesado de trazer os estilingues dos fatos para a nossa vida ir para frente, né? E uma atenção, nós vamos estar voltando numa eclipse, vamos dizer que faltou astrologia nesse contexto, porque está sendo anunciada uma volta nossa gradativa dentro dessa eclipse. Tomara que as coisas fluam de uma maneira e que a gente tenha boas notícias, mas vai depender muito da postura do povo, e a gente não tenha uma educação muito responsável, a gente não foi muito bem treinado para isso. Então vamos nos ajudar o outro. Se tiver sem máscara, eu peço para ele colocar, eu não grito com ele, eu não brigo com ele. Vamos ver se a gente aprende a dialogar e se a gente aprende a convidar aquele que não compreendeu ainda uma situação mais delicada, para que ele possa compreender, para que ele se una a pessoas que estão tentando levar a vida a sério, tá? Eu quis fazer um carinho porque eu recebo tanta atenção de vocês, eu agradeço tanto a presença de vocês diária no meu Instagram, e agora eu pretendo falar um pouquinho mais com vocês sobre fatos que eu acho que sejam significativos. Só que vocês se lembrem que uma eclipse como a que nós vamos começar hoje, termina seu processo em novembro. Então, lógico, eu vou contar para vocês que eu acho que todo mundo devia acompanhar a astrologia com certeza, porque o meu calendário é esse de vida, né? Mas o que eu quero é que vocês se acalmem, porque eu sinto uma ansiedade, todo mundo fala, é uma eclipse. Realmente é uma reverência, uma eclipse é um fato diferente do natural, mas ela é resultado de tudo o que a gente já fez. Então agora vamos tentar perceber se o céu está nos acolhendo ou nos puxando a orelha, o que ele precisa que eu faça nesse próximo movimento. E procurar vivenciar cada dia com um pouco mais de atenção do que eu vivo normalmente dentro desse contexto, tá bom? Eu sugiro um recolhimento às 15h34 consigo mesmo. Não precisa ficar parada 1h30. Eu estou falando de 3 minutos de movimentação para ouvir-se, ver o que acontece com você. Quando a gente silencia e a gente para o corpo, tudo tenta ir voltar para o lugar que lhe é devido. Então eu não preciso fazer nada. Gente, por favor, vamos adotar alguns conceitos. Menos é mais. Menos trabalho, menos correria, menos falação, mais atenção, mais cuidado e muito discernimento, porque cada vez vai aumentar o bombardeio de notícias desinformantes, desconexas e sem sentido.
Então, nós não temos que ficar alheio. Eu não sou da opinião que não se assiste jornal. Eu acho que nós estamos num país, o país é soberano, nós pertencemos às leis que regem o Estado, o governador do nosso Estado é resultado do povo que o elegeu, e fomos nós que colocamos essa pessoa ali dentro. Então, nós temos que ouvi-los e tentar, em algum momento, com muita calma, ver se consegue entender o que está escrito nas entrelinhas das informações. Isso é maturidade. E é Sagitário, que vem a eclipse aí, que é mais aprofundado nas suas informações. E não passa para frente aquilo que não sabe o que é. Eu sugiro uma economia de críticas e de lamentações, porque não é a boa proposta para eclipse. Se eu não sei do que se trata, ou eu me informo melhor, mas eu não passo para frente o que eu desconheço, ok? Então, uma boa eclipse para todos nós. Nós vamos ter algumas esse ano, que seja de amadurecimento efetivo para o eixo Gêmeos Sagitários, amigos do ar e do fogo, da alegria e da sabedoria, muito aprendizado sempre, e eu sempre acredito que é positivo. Porque numa jornada, todo aprendizado é positivo. E vem desafios por aí, que bom, porque os desafios são trampolim para um campo de evolução. Eu vim aqui para aprender, né? Uma jornada de observação. Carinho enorme, boa eclipse, cuidem-se muito, respeitem-se muito e respeitem o próximo como vocês gostariam de ser respeitados. Um grande abraço, até breve.